Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui no canal do Kleber SFC. Vamos falar mais do Santos Futebol Clube, o Santos que encerrou preparação hoje à tarde, nesta sexta-feira, no CT Ripelé. Santos com a Baixada Santista com o tempo fechado, com chuva. Os jogadores do Santos treinaram embaixo de chuva praticamente, com o tempo nublado. É claro que é notório agora essa época do ano, primavera e verão, agora chove muito, então os jogadores eles treinaram hoje, né? O elenco realizou o último treino que encerrou a preparação para o jogo de amanhã às 4 horas da tarde, 16 horas no horário de Brasília. Santos e Fortaleza amanhã, jogo importante, de extrema importância ao Santos Futebol Clube, que precisa vencer a equipe do Fortaleza. E vou trazer já já para você informação. Olha só, atenção, atenção, hein? Neymar Júnior será relacionado para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Isso mesmo. Saiu informação da imprensa que agora que o jogador, o Neymar, pode ser relacionado para o jogo. Aliás, é relacionado para o jogo contra a equipe do Fortaleza. Então, é um jogo claro, além de extrema importância, terá um grande reforço, que é o Neymar Júnior, que eu acho, assim, na minha opinião, que é uma decisão até precipitada caso coloque ele para jogar. Agora, será que ele entra e joga alguns minutos? Não sabemos. Mas vamos ver. Mas o Neymar treinou com bola e é relacionado para o jogo contra o Fortaleza. É isso mesmo. E olha só. Vou trazer para você sobre o Neymar e também sobre Mike, né? O Santos tem desfalque para o jogo contra o Fortaleza. E então vamos falar sobre o lateral direito Mike, que está lesionado e ficará um bom tempo afastado fora dos gramados. Bom, agora vamos falar sobre Neymar. Neymar, que é o principal assunto aqui do noticiário do Santos, né, Futebol Clube. Amanhã ele está relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Amanhã é um jogo difícil, o jogo será às 4 horas da tarde. Se o Santos vencer o Fortaleza, caso o Vitória perca no Mineirão para o Cruzeiro, que é bem provável que isso aconteça, porque o Cruzeiro está de olho, né, também na possível briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro joga contra o Vitória. E o Santos tem que fazer sua parte. Vencer a equipe do Fortaleza, quase falou vencer a equipe do Vitória. Na verdade, o Santos tem que vencer a equipe do Fortaleza para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Então, é de extrema importância o Santos conseguir o resultado positivo amanhã, independentemente se o Vitória tropeçar ou não diante do Cruzeiro. Então, o Santos tem que vencer amanhã a equipe do Fortaleza na Vila Belmiro. E a informação é o Neymar, que treina com bola, desde terça-feira treina com bola, fez a transição física, fez os treinos táticos. E olha só, Neymar treina com bola e antecipa retorno ao Santos e é relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Então, atenção, Neymar é relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Craque quer jogar pelo menos uns 15 minutos em duelo decisivo contra o rebaixamento no Brasileirão. Se o Santos estiver vencendo o jogo e o Neymar entrar faltando 15 minutos, será ótimo. E claro, o Santos tem que fazer sua parte na etapa inicial, tentar fazer logo 1-0, 2-0, logo no início do jogo, para que fique mais tranquilo e que também o time não tenha dificuldades, dependendo com o tempo for passando e o gol não sai. Então o Neymar, claro, entrando com o time vencendo, mas o Santos, o elenco, o time tem que já aproveitar, já tentar fazer o resultado já na etapa inicial. E depois do segundo tempo o time já vai administrando, entra alguns jogadores, vamos por caso o Roleiser cansa no segundo tempo, já coloca o Gabriel Bom Tempo, que é um garoto, um gás a mais para que, claro, que o meio de campo fica criativo. Então seria legal se o técnico Juan Pablo Vojvoda fizesse isso, ainda mais se tirar um jogador que já está cansado, ainda mais o Roleiser, porque o Roleiser teve contra o Botafogo. No primeiro tempo ele jogou bem, depois no segundo tempo caiu demais de produção. E não é a primeira vez que isso acontece com o Benjamin Roleiser. E há uma pergunta que fica: vale a pena o investimento de 65 milhões de reais pelo atleta argentino?
Ele é um bom jogador? Ele é. Só que até agora ele não rendeu o esperado. O Roleiser, apesar de ter feito uns 2 gols, jogou alguns jogos, poucos jogos em exceção, jogou bem, só que ainda é pouco para um jogador de grande potencial, pelo alto investimento que o Santos fez pelo atleta. O Santos que comprou o Benjamin Roleiser junto ao Benfica de Portugal, comprou acho que mais de 80% dos direitos econômicos do atleta, então não sei se foi 80% ou 90%, não sei. Aí pôs o restante, acho que deve ser do empresário do atleta, então, e também dos staff do atleta. Então o Santos até agora ele não mostrou que é que veio. Então acho que depois vamos questionar sobre Benjamin Roleiser depois, logo mais, tá? Mas antes vamos começar a falar de Neymar, que está confirmado, está relacionado para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. O Santos tem Neymar novamente à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda e, claro, na tarde desta sexta-feira, no último treino em que o Santos encerrou a preparação para o jogo contra o Fortaleza, hoje à tarde no CT Rei Pelé, olha só que, claro, que o Neymar está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda e na tarde desta sexta-feira o atacante treinou com bola e antecipou o retorno e está relacionado para o jogo de amanhã contra o Fortaleza às 16 horas no horário de Brasília pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo com transmissão do Sport TV e Premier, viu? Sport TV e Premier, canais do Grupo Globo, canais fechados que transmitirão o jogo entre Santos e Fortaleza, tá bom? Então amanhã nada de TV aberta, nada de YouTube. Então amanhã Santos e Fortaleza, o jogo será transmitido pela TV fechada, Sport TV e Premier. O craque, né, o Neymar, trabalhou com o terceiro time, formado geralmente por atletas não relacionados, e apresentou condições de atuar por alguns minutos no confronto deste sábado, caso haja necessidade. E o camisa 10 tem o desejo de atuar por pelo menos uns 15 minutos no confronto, considerado decisivo na luta contra o rebaixamento. Então o Neymar, há uma expectativa que ele jogue pelo menos uns 15 minutos. Espero que ele já entre com o Santos em condições, já com o resultado já praticamente construído, vencendo bem o Fortaleza, e aí sim ele entrando já dará mais tranquilidade ao atleta, que entra com mais confiança e quem sabe, quem entra pode fazer um gol também decisivo. Tudo pode acontecer no futebol, porque o futebol é surpreendente por causa disso. Então espero que amanhã o Santos consiga a vitória e, é claro, contando com um grande reforço que é o Neymar Júnior. Primeiro time fora da zona do rebaixamento, o porteiro do Z4, né? O Santos que é o porteiro do Z4 em 16º com 32 pontos ganhos, 5 a mais do que o Fortaleza, que neste momento está presente na região de descenso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Santos, do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, enfrenta o Fortaleza do outro argentino, né? O Martín Palermo. Martín Palermo, outro técnico argentino, atual técnico do Fortaleza, foi o sucessor depois do Vojvoda que saiu do Fortaleza, e é onde que aí a equipe cearense acertou com outro técnico argentino, né, o Martín Palermo. Então, além de treinar com bola, né, o Neymar, e ter contato físico, que resultou na liberação para o duelo. Neymar, né, participou do aquecimento com o elenco, em parte testemunhada pelos jornalistas nesta sexta-feira. Hoje teve a coletiva do João Schmidt, né? Fizeram uma série de perguntas. Uma das perguntas que eu destaco foi uma que eu não sei qual foi o repórter que fez pergunta ou a repórter, que a setorista que cobre o dia a dia do Santos Futebol Clube, perguntou sobre o Neymar para o João Schmidt. Aí o Vitor Anjos, né, que é o assessor de imprensa lá do Santos Futebol Clube, dizem que ele fez o sinal para que não é para falar muito. Aí ele falou assim, não sabe. Aí se o Neymar joga ou não joga, né, a pergunta que foi feita, aí o João Schmidt ia responder que talvez que o Neymar ia jogar sim, só que depois aí que o Vitor Anjos, né, que é o assessor de imprensa do Santos, ele fez um sinal para ele para não falar, e aí o João Schmidt, claro, não falou,
próprio Felipe Camargo falou hoje, né, no debate hoje no De Olho no Peixe, que ele esteve lá, né, dentre os repórteres que iam fazer a pergunta ao João Schmidt. Então, o próprio João Schmidt falou que não sabe, que não está sabendo de nada se Neymar vai jogar não, mas seria legal se ele jogasse, porque é um grande jogador, é isso, aquilo, falando bem de Neymar, né? Então, porque o João Schmidt convive, né, treinando com o Neymar Júnior, então ainda, só que ele não respondeu de forma concreta a pergunta feita acho que por uma repórter, né, por uma setorista que cobre o Santos Futebol Clube. Então, foi o que me chamou a atenção hoje, acompanhando hoje à tarde a coletiva no CT Rei Pelé, do João Schmidt, que por enquanto depois ele disfarçou, falou, não sei de nada, mas seria legal se o Neymar jogasse, isso, aquilo. Tipo assim, despistou por causa, né, do toque do Vitor Anjos, para que tomar cuidado para responder, dar certas respostas assim, que talvez para não falar, para não revelar o que está acontecendo internamente dentro do clube em relação aos treinos, né, táticos, ou também se o possível jogador joga ou não. Então é isso aí que funciona hoje no futebol. Então o Neymar hoje ele treinou com bola e teve contato físico, o que resultou na liberação para o duelo, e o Neymar participou de aquecimento com o elenco, em parte testemunhada pelos jornalistas nesta sexta-feira. Então, o camisa 10 não atua desde um empate em 1-1 contra o Atlético Mineiro no dia 14 de setembro. Isso mesmo, desde o dia 14 de setembro que o Neymar não atua, tá bom? Desde o empate contra o Atlético Mineiro, né, na MRV Arena em Belo Horizonte. 1-1 o jogo foi. Então foi o último jogo até aqui que o Neymar jogou no Campeonato Brasileiro, e também com a camisa do Santos. Neymar se recuperou de uma lesão grau 2 do reto femoral da coxa direita, no quadríceps, que iniciou a transição física nesta semana. E a recomendação era que o jogador precisava de mais uma semana para ficar 100% para atuar, o que agendaria o retorno para o duelo do dia 9 contra o Flamengo. Então, a comissão técnica e também o DM, o departamento médico, o departamento de saúde do clube, pediu para que o Neymar não force muito, e também que o próprio técnico, a comissão técnica também, sigam o protocolo para que o Neymar talvez não tenha a volta precipitada, para não ocorrer um risco de uma outra lesão de novo, porque aí já pensou, se sofre outra lesão muscular, aí é difícil, né? Então, porque o Neymar, sabemos que tem um histórico enorme de lesões na carreira, então, e também, claro, o jogador não se cuida, então é notório que todo jogador de futebol, quando não se cuida, vai sempre ocorrer lesões musculares. Isso aí pode ocorrer várias vezes. Então o Neymar ele tem que se cuidar mais, e se ele quiser chegar à seleção brasileira, voltar a disputar mais uma Copa do Mundo, que pode ser a última da carreira dele, ele tem que abrir mão de muita coisa, dormir bem, descansar bem, e também cortar os vícios de bebida alcoólica, de tabaco. Não sei se ele fuma, mas se ele fumar ou não, ou fuma ou não, mas dependendo dos vícios, o vício que a pessoa tem que cortar o mais rápido possível, para não se prejudicar, porque isso aí pode prejudicar o atleta. Então o atleta tem que pôr a mão na consciência, tem que ter juízo. Então Neymar Júnior, espero que ele ponha isso na cabeça, que ele é atleta de futebol, não pode fazer igual uma pessoa comum faz, e dormir tarde, não descansar bem, e beber, fumar, fazer o que tem que fazer. O jogador tem que se cuidar, e muito, porque a vida de jogador passa rápido, a carreira de jogador de futebol passa muito rápido. Então o jogador tem que valorizar o momento em que ele é atleta, e que tem que pôr a mão na consciência, que tem que se cuidar, porque devido às lesões que ocorrem, isso aí, falta de descanso, às vezes talvez não se alimenta bem, e ou não se cuida o suficiente, então acontece de sofrer lesões musculares. E então o Neymar está confirmado, está relacionado para o jogo de amanhã contra o Fortaleza às 4 horas da tarde. O plano é que o Neymar jogue pelo menos os 15 minutos finais.
e espero que seja numa situação em que o Santos esteja vencendo e bem o Fortaleza, que aí eu acho que vai ser bem válido o Vojvoda colocar o atleta com o Santos vencendo o Fortaleza numa situação melhor, tá bom? Então o Neymar relacionado para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Então essa é a informação que eu trago para você, torcedor santista, tá bom? Agora vamos trazer para você aqui mais uma informação sobre o lateral direito Mike. Fica fora de treino e vira desfalque para o jogo contra o Fortaleza. Lateral direito, que perdeu a posição para Igor Vinícius, não participou do aquecimento. Parte do treinamento liberada para ser acompanhado pela imprensa, né? Parte do treino para ser acompanhado já de perto pela imprensa que cobre o dia a dia do Santos Futebol Clube. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá uma opção a menos na defesa do Santos para o confronto deste sábado, 16 horas no horário de Brasília, na Vila Belmiro contra o Fortaleza pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então trata-se do lateral direito Mike, que o ala que perdeu a posição para o lateral direito Igor Vinícius, e nos últimos jogos apresentou uma inflamação no joelho direito e ficou fora do treino desta sexta-feira no CT Rei Pelé. Foi o mesmo problema que o tirou o jogador do time na derrota para o Ceará por 3-0 no dia 5 de outubro. Então o Mike permaneceu sob os cuidados, né, dos fisioterapeutas e foi o único atleta a não participar do aquecimento, liberado para ser acompanhado pela imprensa na última atividade antes do duelo deste sábado contra o Fortaleza. Neymar, que está em fase final de recuperação da lesão na coxa direita, participou normalmente do aquecimento com os outros companheiros e o atacante foi relacionado para o duelo contra o Fortaleza. E o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com o retorno do meio-campista Zé Rafael, que volta de suspensão automática, levou o terceiro cartão amarelo contra o Vitória, não jogou contra o Botafogo no último domingo, fora de casa, no Rio de Janeiro. Então, e o Santos não contará com Souza, lateral esquerdo, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo. Então, o técnico Juan Pablo Vojvoda, que contará com o retorno de José Rafael e para o jogo contra o Botafogo. E o provável Santos amanhã: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias ou Alex Duarte, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Lautaro Dias e Guilherme. Por enquanto, esse é o provável Santos. Pode ocorrer uma substituição? Será que o Guilherme pode sair do time? Pode acontecer, mas ainda por enquanto esse é o provável Santos até o momento, né, com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar jogando no lugar de Souza, que está suspenso pelo terceiro amarelo, e meio campo com João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Então esse é o provável Santos de Juan Pablo Vojvoda no esquema tático 4-4-2. Então esse é o Santos nesse mesmo esquema do 4-4-2 que o Juan Pablo Vojvoda adotou e deu certo, mas claro, precisa melhorar e muito a pontaria, porque o Santos tem um meio campo preenchido, mas precisa, quando tiver chances, fazer o gol logo. Então, para mim é um esquema tático melhor do que o 4-3-3, na minha opinião, porque você ganha um jogador, um meio de campo bem enxuto, bem reforçado, e onde que isso aí ajuda para que o time tenha um equilíbrio tanto na defesa, meio campo e também o ataque. Por outro lado, né, o treinador que não terá à disposição lateral esquerdo Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que recebeu no Rio de Janeiro, no jogo contra o Botafogo no estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, e cumprirá a suspensão automática do jogo de amanhã contra o Fortaleza. Mas pode voltar no clássico paulista, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 6 de novembro, o lateral esquerdo Souza. O primeiro time fora da zona do rebaixamento do Brasileirão, o Santos, que soma 32 pontos, né, 5 a mais que o Fortaleza,
e a vitória, portanto, é essencial para o Peixe na luta contra a queda para a Série B. Então, portanto, o Santos tem que vencer a equipe do Fortaleza. É obrigação vencer a equipe cearense amanhã, jogando na Vila Belmiro, tá bom? Vamos falar sobre Rolaser, né? Rapidinho, antes de encerrar aqui o programa. Bom, rapidinho, antes de falar do Benjamin Rolaser, não falei do árbitro que apitará o jogo amanhã, viu? Amanhã o árbitro que apitará Santos e Fortaleza na Vila Belmiro será Anderson Daronco, o gaúcho, né? Ele é gaúcho, o fortão, né? Não vou falar outra palavra aqui, que senão pode dar problema, mas o Anderson Daronco será o árbitro do jogo de amanhã contra os Santos e Fortaleza. Amanhã, Anderson Daronco apita o jogo amanhã à tarde na Vila Belmiro, tá bom? Então, essa é a informação que eu trago para você sobre o árbitro que vai apitar o jogo. Benjamin Rolaser, vale os 65 milhões de reais que o Santos pagou por ele? Estava falando agora há pouco sobre o Benjamin Rolaser, que até agora não rendeu o esperado e não valeu até agora o investimento alto que o Santos fez pelo jogador. Ele é um bom jogador? Ele é técnico e é craque? Com certeza, tem uma boa visão de jogo, é um meia que pelo menos tem um bom passe, só que até agora o Rolaser ele precisa de 8 jogos em média para participar de um gol do Santos. E um grande investimento do Peixe, meia argentino Benjamin Rolaser, tem números de pouco destaque na temporada. Benjamin Rolaser foi um dos principais nomes do Santos no início da temporada, mas o argentino não embalou com a camisa alvinegra. Isso mesmo. O meio-campista deixou o Benfica de Portugal em fevereiro e chegou ao Santos, acho que em fevereiro ou março deste ano. O Santos acertou 11 milhões de euros ao atleta, em torno de 65 milhões de reais, cotação atual, né, da cotação da época. Então o problema é que o alto investimento ainda não foi traduzido em destaque. Em 31 jogos oficiais na temporada, 27 delas como titular. O Rolaser soma até o momento apenas 4 participações em gols. São 2 bolas na rede e 2 assistências para os companheiros, dando assistências para os seus companheiros. Então, o Benjamin até agora é pouco pelo alto investimento mesmo, porque são praticamente 8 jogos em média para o jogador colaborar diretamente com o gol do Santos. Então, o Rolaser marcou o primeiro gol, olha só, o Rolaser marcou o primeiro gol. Peraí, rapidinho aqui, vamos trazer para você, acabei perdendo aqui. O Rolaser marcou gol, alguns gols importantes, né? Peraí, rapidinho, isso que eu acabei perdendo aqui a toada aqui falando sobre o Benjamin Rolaser, que até agora não mostrou a que veio até o momento. Não vale. Ele marcou o primeiro gol, olha só, com a camisa do Santos, no empate em 1-1 contra o CRB de Alagoas, no confronto que terminou com a eliminação da equipe do Santos na Copa do Brasil em maio deste ano de 2025. O meia só voltou a balançar a rede no clássico contra o Corinthians há 2 semanas e de pênalti, fechando a vitória por 3-1 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As 2 assistências foram em jogos do Brasileirão. A primeira, em junho, saiu uma cavadinha para Barreal abrir o placar na vitória fora de casa sobre o Fortaleza, justamente o adversário no duelo importante de sábado, na Vila Belmiro, pelo retorno. A outra ocorreu em setembro, em cruzamento de direita e certeiro na cabeça de Guilherme para decidir o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro. E é verdade, na assistência de Benjamin Rolaser, o Guilherme fez o gol de cabeça, dando o gol da vitória do Santos no clássico contra o São Paulo, vencendo por 1-0. A falta de participação em gols do grande símbolo da criação do ataque santista reflete na produção do time no geral. O Santos tem somente 30 gols em 29 jogos e possui a 14º melhor desempenho ofensivo entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Pouquíssimo, né?
números, ao meu ver, irrelevantes, porque o Santos briga para não cair. Se estivesse brigando por títulos, com certeza os números seriam bem maiores, bem relevantes. Mas, ao meu ver, são agora, por o time estar brigando para não cair. O Roleiser, que é um dos principais jogadores que poderia resolver o meio-campo do Santos, até agora não mostrou, não está provando o alto investimento pelo atleta, pela compra do atleta, que assinou um contrato de 4, 5 anos de contrato com o Santos Futebol Clube, né, o Benjamin Roleiser. Então, ele deve muito ainda, mas eu acredito que dá tempo para ele não só se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar ao Santos, e também aos poucos ele já possa talvez deslanchar, começar a fazer gols, dar assistências, por que não? Numa hora isso acaba acontecendo, mas o torcedor santista tem que ter paciência. Verdade é essa. Paciência é o suficiente para ter neste momento pelo jogador Benjamin Roleiser. Ele é um grande jogador, isso aí não tem sombras de dúvidas, mas ele precisa provar muito, precisa provar o quanto valeu o alto investimento no atleta. Então acho que o Santos, é claro, investiu alto no atleta e o jogador tem que dar o seu melhor, entregar para o time dentro de campo, e eu espero que ele comece a entregar bastante, não só fazendo gols, dando assistências e decidindo jogos importantes do Santos Futebol Clube. Agora os jogos que o Santos tem que vencer, que o time briga para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, e agora o foco é brigar para não cair. Então, torcedor santista, não caia nessa. O Santos tem chance de chegar à Libertadores. Não tem. O Santos tem chance de chegar à Sul-Americana. Também não tem. Não dá para pensar nisso agora. Pensar primeiramente que o Santos saia desse sufoco e que pelo menos se afaste do Z4 e não caia novamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Bom, agora vamos encerrar esse vídeo e, é claro, amanhã vamos ficar por dentro dos jogos do Santos e Fortaleza. Uma pena que não vou poder acompanhar porque eu vou estar trabalhando, mas é claro, vou ficar aí por dentro de tudo, como foi o jogo. E no domingo eu volto falando do Santos, falando, se Deus quiser, da vitória do Santos. E claro, depois desse jogo contra o Fortaleza, iremos já também projetar o jogo do Clássico contra o Palmeiras na quinta-feira, dia 6 de novembro. Tá certo? Então vamos encerrar aqui então mais um vídeo. Obrigado você, torcedor santista, que esteve me assistindo, está me assistindo aí. Então aproveita, deixa o like, compartilhe e também se inscreva no meu canal. E se inscreve no meu canal e logo em seguida ativa o sininho para você receber a notificação do meu vídeo novo para você assistir, tá bom? Um forte abraço e, se Deus quiser, voltarei domingo falando, se Deus quiser, da vitória do Santos Futebol Clube contra o Fortaleza, claro, e vamos torcer para que o Santos vença e que pelo menos o Santos Futebol Clube não deixe o torcedor chateado, decepcionado, e que pelo menos não estrague o fim de semana de nós torcedores santistas. Santos, pelo amor de Deus, não estrague o nosso final de semana, hein? Torcedor santista não merece. Vamos ter um pouco de alegria e vamos procurar vencer a equipe do Fortaleza. É o que esperamos. E que vem amanhã a vitória contra a equipe cearense com todo respeito. Então amanhã o Santos, acredito que o Santos consiga uma boa vitória amanhã. Não vai ser fácil, mas amanhã eu acredito no resultado positivo. E domingo eu volto, se Deus quiser, falando da vitória do Peixão para você aqui no canal de Kleber Estevão ou Kleber SFC. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau.